que o texto diz? Que as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso ele não consegue ficar com muito tempo com as suas mãos para o alto. Aí olhe para cá. Arão e Ur, percebendo que Moisés estava cansado, cada um pegou numa parte da sua mão e sustentou até o amanhecer do dia. E foi assim que Israel venceu. Olha para cá, pelo amor de Deus, para você entender isso. Olha para mim, presta atenção. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui do maior legislador do Antigo Testamento. Para os judeus ortodoxos, Moisés foi o maior profeta de todos os tempos. Esse cara aqui não é qualquer um não, ele é o autor do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Se nós somos criacionistas e acreditamos que Deus é o Criador, a revelação quem teve? Moisés. Moisés foi um dos maiores legisladores de todo o tempo. Toda a instituição da lei veio através de Moisés. Esse cara aqui é o cara mais importante para a história dos judeus. Abaixo de Jesus que nós cremos no Antigo Testamento, ele é de uma importância terrível na história. Davi como rei, monarquia, fez Israel ser o que é até hoje. Isso foi Davi. Moisés é o cara que com uma vara, sem espada, sem exército, tirou um povo da mão dos maiores poderes que existiam na época, que era Faraó. Nós estamos falando de alguém que é extremamente poderoso. Nós estamos falando de alguém que falava com Deus face a face. Nós estamos falando de alguém que fazia maná cair do céu. Nós estamos falando de alguém que fazia água brotar da rocha. Nós estamos falando de alguém que as águas amargas se transformaram em doce. Nós estamos falando de alguém que enquanto Israel caminhava ao lado deles, era quase todo dia milagres. O nível de poder e autoridade que esse homem tem é muito grande. Agora tu pensa, se Moisés, que é Moisés, cansou, você acha que a gente não vai cansar? Se ele, com toda a autoridade, com toda a força, cansou, você acha que a gente também não vai cansar? E é isso que você precisa entender. Por mais forte que seja, por mais autoridade que tenha, por mais dons que você tenha, por mais tempo de igreja, você também cansa. As lutas cansam. E tem hora que cansa tanto que você quer levantar e não consegue. Porque as batalhas espirituais são tão reais quanto as físicas. E às vezes o seu emocional se esgota por conta de problemas que você não consegue resolver. Se Moisés cansou, você também não vai cansar. Às vezes cansa durante muito tempo você vindo para a igreja e não tem resposta. Às vezes cansa durante muito tempo fazendo propósitos e não vê respostas. Às vezes cansa você tanto tempo orando e parece não ver resultado. Tem hora que cansa. Porque a Bíblia mesma fala sobre isso. Que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Então se Moisés, que é Moisés, cansa, você também vai cansar. E pode ser você pastor, pode ser você apóstolo, pode ser você líder, pode ser profeta, pode ter dons. Você cansa. Cansa porque luta com o casamento e não vê resposta no casamento. Cansa porque você está lutando com um marido que às vezes você apanha e não encontra resposta. Cansa porque você tem um filho que é dependente químico e às vezes vende as coisas dentro de casa e é uma luta. Cansa porque é um processo que vai se estendendo. Aí você vai para psicólogo, vai para psiquiatra, procura médico e ninguém resolve. Isso cansa. Aí vai cansando a gente. Porque Moisés é gente igual a gente, que uma hora estava com a mão levantada, mas uma hora abaixou a mão. Orava muito, hoje não ora mais. Buscava muito, hoje não busca mais. Jejuava muito, hoje não jejua mais. Tinha uma vida de oração, hoje não tem mais. Tinha uma vida na igreja, você se envolvia. Você tinha uma vida de busca, você tinha uma vida espiritual com Deus. Mas as lutas foram tão intensas que foram
desgastando as tuas forças. Aí as mãos caíram, aí você quer levantar e não consegue. Você sabe o que fazer, mas não tem força. Você sabe o que tem que fazer, mas você não aguenta, porque o desgaste veio, roubou tua energia. É 10 anos lutando por uma casa, são 20 anos carregando um filho nas costas, um problema na família, é um processo de saúde, é um problema na justiça, e você não vê resultado. E a mão que um dia estava para cima agora está para baixo. Você está fraca, está desanimada. E eu deixo dizer uma coisa para você que talvez você nunca ouviu isso: não é pecado cansar. Cansar faz parte do processo. Leme a fome a calabácia. Nós cansamos porque somos humanos, e a nossa humanidade se cansa. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se desgasta no Getsemane. Ele na cruz vai dizer: Pai, antes ainda de, se possível for, aparta de mim esse cálice. Isso é cansaço, isso é luta, isso é guerra, isso é batalha que a gente passa. Então não é pecado cansar. Não é pecado você perder as forças. Não é pecado as suas mãos caírem. Pecado é quando no meio da fraqueza a sua decisão é sair da guerra. Porque Moisés está fraco, a mão está cansada, mas ele não sai da guerra. Eu digo mais: se tivesse só Moisés em cima desse monte, ele não venceria essa batalha. Porque por mais que você seja muito forte, tem guerras que você não vence sozinho. Quando Arão e olha para o lado e percebe que Moisés está cansado, cada um decide pegar na mão de Moisés. Parece que há uma comunicação entre Arão e o dizendo: olha, ele não vai aguentar não, hein? Ele é forte, mas ele não é super-homem não, hein? A gente vai perder essa guerra. Vamos ajudar ele, Arão. Parece que eu vejo os dois conversando, porque sabe que mesmo Moisés sendo um grande autoridade, ele não suporta sozinho. Arão, vendo que Moisés está cansado, fadigado, caído no chão, perdendo as forças, Arão se levanta, pega Moisés, coloca sentado sobre uma pedra. Moisés, senta aí. Arão pega uma mão de Moisés, pega a outra mão do lado, e diz a Bíblia que eles ficam segurando a mão de Moisés assim para o alto, ficam segurando a mão de Moisés até que Israel vencesse a batalha contra os amalequitas. Olha para cá, porque isso aqui é tipologia da igreja. A igreja precisa ser assim. Se a pastora cansar, eu seguro na mão dela. Se eu cansar, os pastores seguram na minha mão. Se eu cansar, os presbíteros seguram na mão dos pastores. Se os pastores cansarem, os evangelistas seguram na mão dos presbíteros. Se os evangelistas cansarem, os obreiros seguram na mão dos evangelistas, dos obreiros. Se os obreiros cansarem, a igreja continua na guerra. Quando Moisés cansou, Arão pegou na mão. Quando Moisés cansou, pegou da outra. Quando Moisés cansou, Josué continuou com a espada. A igreja tem que ser assim. Se eu cansar, você continua. Se eu parar, você me sustenta. Se eu desistir, eu pego na sua mão. Porque a derrota aqui, ela não é só de um. A derrota aqui é de todos. E como a gente não vai perder essa guerra, um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro, e o Senhor dará a vitória. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele falar aleluia. Diga para ele assim: se você cansar, eu vou te ajudar. Se eu cair, pelo amor de Deus, não me deixa no chão, porque essa guerra, ninguém, grita, ninguém vai ficar para trás. Criança não fica para trás, homens não ficam para trás, mulheres não ficam para trás, igreja não fica para trás, ministério não fica para trás. Se você cair, eu te ajudo. Se eu cair, você me ajuda. Ninguém vai ficar para trás. Essa igreja vai vencer orando, essa igreja vai vencer unida, essa igreja vai vencer batalha, essa igreja vai vencer buscando. Demônio de rebeldia não consegue
vida. Demônio de arrogância não consegue vencer uma igreja que permanece unida. Eu sei que Amaleque veio e atacou por trás. Eu sei que foi covardia. Ele veio de surpresa, desceu com a espada, mas Jesus já sabia do que ia acontecer e está levantando um exército aqui dentro para dizer: ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Dá um tapinha na mão de 4 pessoas e diga: ninguém fica para trás. Diz: ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás aqui. Ninguém fica para trás. A vitória é nossa. A vitória é sua. A vitória é minha. Pelo nome de Jesus. Ninguém fica para trás. E quem